Paz do Senhor, irmãos, nós estamos aí no na nossa página da Escola Bíblica Dominical, né? Defendendo a fé na web. E a intenção dessa página é nós conseguirmos alcançar aqueles irmãos que eles não têm condições de estar na escola bíblica dominical. De nenhuma maneira a nossa intenção é nós pegarmos e fazermos com que os irmãos assistindo a aula, né, não vão para a escola dominical. Não é isso. A minha intenção é alcançar aqueles que não têm condições. Quando fala aqueles que não têm condições, logicamente eu estou me referindo às pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que trabalham, né, de madrugada, pessoas que trabalham no domingo, pessoas que estão, por exemplo, que nem motorista, caminhoneiro, porteiro, pessoas que trabalham na área da medicina, pessoas que estão viajando, tal, isso, aquilo. E como hoje nós temos, né, essa vantagem da internet, então nós queremos simplesmente fazer um pequeno comentário das lições da Escola Bíblica Dominical, né? E a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o tema da nossa lição de hoje, né, 27/5/2018, o tema é ética cristã e o planejamento familiar, né? Nossa introdução ela vem dizendo assim, né, para nós. Mas antes eu quero dizer para os irmãos também que os irmãos podem compartilhar, curtir a nossa página e compartilhar também com aqueles que você sabe que não pode estar, né? Tem pessoas também que são cegos, mas não são surdos, podem ouvir, né? Entendeu? Então você pode compartilhar com pessoas que você conhece, que estão acamadas, pessoas que não estão indo na escola dominical. Eu conheço muitas pessoas assim, né? Então que você possa compartilhar, curte a nossa página e compartilhe essa página com quem você conhece também. Se você se agradar do ensino, né, você pode estar compartilhando. Então a nossa introdução vem dizer, nessa lição abordaremos um dos assuntos relevantes para o desenvolvimento da relação matrimonial. Será destacado o que se entende como planejamento familiar, tanto no âmbito secular como na ética cristã. Indicaremos algumas finalidades desse planejamento e métodos existentes para que ele seja possível. Elencaremos também algumas concepções erradas sobre o assunto e, por fim, pontuaremos considerações à luz da Bíblia sobre o planejamento familiar. Então, há muitas dúvidas, né? Há muitas dúvidas sobre essas questões e eu acredito que a igreja é um tabu, né? Existe um tabu. Muitos pastores mais antigos, eles não gostam de ficar nesse comentário. Eu tiro como meu pai, né? Meu pai nunca teve essas conversas com a gente e tal, isso, aquilo, e ele é bem reservado, minha mãe também, reservados. E assim eram os pastores também, são bem reservados, eles acham que é uma coisa de muito particular. Com certeza, sim. Muitas coisas são bem particulares, né, irmãos? Porque a nossa vida sexual, a nossa vida, né, não é para ficar se comentando com um e com o outro, né? Existem pessoas que ficam comentando a sua vida sexual com a sua esposa, o seu relacionamento, e isso não é bom. O que acontece entre quatro paredes fica, acredito, entre o casal, não é para ficar se espalhando. Como muitas vezes hoje a gente vê encontros de casais que muitas vezes alguns irmãos eles querem saber não dentro da ética cristã, né, da maneira bíblica, da maneira que Deus talvez assim, que Deus se agrade, né, e muitas vezes querem entrar em assuntos de uma coisa secular aí do mundo, né, irmãos? E muitos pastores não aceitam, né? Tem muitos assuntos que não se devem estar comentando, né? Mas vamos lá. O que é planejamento familiar?
Um dos temas mais intrigantes do ponto de vista cristão na relação matrimonial é o de planejamento familiar. Isso se dá muito provavelmente pelo fato de que a Bíblia refira-se à procriação, Gênesis 1, 27 e 28, e não trate diretamente sobre o planejamento familiar. Vejamos então algumas considerações sobre esse importante e controverso assunto. Ou seja, está lá, né, Gênesis 1, 27 e 28, era só uma questão de procriação, né, para encher a terra, né? Frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Então não tem um ensinamento ali, né? Não houve uma questão. O que Deus queria era que a terra fosse povoada. Então que tivessem filhos. Olha, seja uma bênção, tenham filhos, encham a terra, né? Então, no conceito secular, segundo no planejamento, é o ato ou efeito de planejar, determinação de um conjunto de procedimentos, de ações visando a realização de determinado projeto. Quanto a planejamento familiar, Oais ainda informa que essa expressão tornou-se usual a partir de 1930 e que se refere a esquema que regula o número de nascimento dos filhos de um casal e que envolve diferentes métodos, assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei número 9.263 de 1996. O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam o casal que pretende ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família. Então, no conceito secular existe até lei, né, que garante e ensina e mostra como você deve fazer para planejar a quantidade de filhos ou até esperar, dar aquela parada, esperar para ser um certo tempo até você ter uma condição, né? Nós vemos que antigamente casais tinham aí 17, 18, 19, 20, mais de 20 filhos, né? Então, mas hoje as coisas estão muito difíceis, né? Você ter 5, 6, 7, 8 filhos, você precisa ter condições para sustentar. O meu pai teve 6 filhos, né? Meus pais tiveram 6 filhos e nos criaram aqui em São Paulo, né? Nos criaram bem, com fartura. Não faltou nada não. E o meu pai, ele conseguiu comprar um terreno, construiu 3 casas, né? Juntou dinheiro em caderneta de poupança, comprou essa casa, pagou a escritura, tudo certinho, era dele, né? Aqui em São Paulo, trabalhando de quê? De porteiro, jardineiro, porteiro, né? De prédio, ganhando salário mínimo. Hoje, quem que consegue sustentar uma família de 5, 6 filhos com um salário mínimo? Não tem condições. Então, e ele construiu essas casas, né? Mas, óbvio, era todo um tempo diferente, né? Então, hoje tem, no conceito secular, né? Tem uma condição de ensinar, né? Que é também os meios, né, contraceptivos, né, para não ter filhos, ou se aguardar, né? Aguardar até ter uma condição para ter o sustento desses filhos. Na perspectiva da ética cristã, planejamento familiar no âmbito da ética cristã diz respeito à decisão equilibrada e em comum acordo entre o casal quanto ao número de filhos que querem e podem criar, educando-os de forma digna, levando em conta a realidade de cada família e considerando os princípios exarados das Escrituras no contexto cristão. Quanto a essa decisão, podemos afirmar que o casal deve buscar direção divina por meio da oração e submeter-se à orientação do Espírito Santo. Você pode ir lá em Salmos 37, versículo 5, Provérbio 15, 22, Isaías 55, do 8
ao 9. Então, tudo hoje, a Bíblia diz que tudo que você vai fazer e não for por fé é pecado. Então você tem que ter orientação do Espírito Santo. E sempre lembrando uma coisa, eu quero sempre lembrar aos irmãos, que muitas vezes aquilo que é errado para o irmão, para mim pode ser certo. E o que é errado para mim, para o irmão, pode ser certo, né? Então, é meio que complicado, né? Meio que complicado. E hoje nós vivemos uma liberdade cristã que várias doutrinas, vários ministérios, né? Então cada ministério às vezes pensa de uma forma, a sua convenção geral, ela decide tal coisa e aquilo naquele ministério pode fazer assim, no outro ministério já pode fazer assim, no outro já é errado. Entendeu? Então, o que nós precisamos realmente, muitas vezes, irmãos, é nós orarmos a Deus, nós orarmos ao Senhor e o Senhor nos mostrar como nós devemos fazer e como nós devemos agir diante dos problemas que nós podemos passar, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele físico, doenças, todos os tipos de problemas nós precisamos orar, porque o Senhor Jesus, ele disse o quê? Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, este vos ensinará todas as coisas. Então o problema muitas vezes é que as pessoas não buscam o Espírito Santo, não buscam a orientação do Espírito Santo. Muitas vezes vai buscar a orientação do pastor, do professor da escola dominical, de um líder, da líder das senhoras. Tudo bem, na multidão de conselhos há coisas boas, né? Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo para que nós não nos encontremos de uma forma que nós possamos estar pecando contra Deus, fazendo alguma coisa que nós estamos transgredindo um mandamento de Deus. E sempre lembrando também, irmãos, que a Bíblia, o Senhor Jesus, quando ele morreu ali, a Bíblia mostra que o véu foi rasgado de cima a baixo, abrindo o caminho. Então nós temos a liberdade para entrar e orar ao Senhor, clamar a Deus, né, para nós entendermos. E a Bíblia diz que o que duas testemunhas concordar acerca de qualquer coisa será concordado no céu. Então o casal precisa orar para saber o que tem que ser feito, se tem que esperar, porque nós podemos fazer uma coisa que nós estamos agindo sem fé e nós podemos ferir o mandamento de Deus. Eu vou esperar, eu não vou ter filho. Casei e vou ficar 5, 6, 7, 8 anos esperando e trabalhando tal, isso, aquilo. Mas é a vontade de Deus? Ou é a nossa vontade? É a vontade da nossa carne? É o nosso pensamento? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos estar buscando ao Senhor. Finalidades do planejamento familiar na ética cristã. O planejamento familiar na ética cristã pode ser resumido basicamente em 2 propósitos. Vejamos a seguir. Evitar a gravidez irresponsável, né? Ou seja, gerar filhos é uma ordenança de Deus para toda a humanidade, seja antes ou após queda, né, do homem, sendo parte integrante do projeto divino para a perpetuação da raça humana, a quem fez a sua imagem e semelhança. No entanto, incorrem em erro aqueles que, pela falta de planejamento, procriam em demasia e não conseguem prover o suficiente. É indispensável para os filhos, indispensável para os filhos. Desse modo, a paternidade irresponsável torna-se culpada pelas mazelas e que sua prole estará exposta durante toda a vida. Ou seja, né,
Você tem filhos, aí o irmão, a irmã começa a ter filhos lá, não consegue sustentar, tem que depender da igreja, depender dos vizinhos, depender dos irmãos. Eu mesmo já ajudei tantas pessoas, irmãos, que não tinha nem o que dar de comer para os filhos, não tinham. Trabalhava, mas não tinha um cafezinho, não tinha um pãozinho para dar para as crianças, nunca tinha uma fruta, nunca tinha nada. E a gente até que ajudava. Amém, glória a Deus, o Senhor está provendo. O Senhor me usava para prover para aquela pessoa. Mas tem que ser com responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade. Aí fala assim, ó, multiplicar. É lógico, se você tem você e a sua esposa, se você já tem um filho, já tem 2 filhos, por exemplo, você já multiplicou. Já era um casal, era 2, agora são 4. Então, muitas vezes, 2 filhos, um filho, você já fez a sua parte, né? Já entrou na procriação, né? Então, nós temos que tomar cuidado, temos que fazer isso com responsabilidade, né? Então vem a outra parte, o 2, né? Da responsabilidade, né? Escolher o momento oportuno para a chegada dos filhos, visando proporcionar um melhor ambiente para a chegada dos filhos através do planejamento, poderá decidir em alguns casos o momento em que isso deve acontecer, para que seja proporcionado uma melhor qualidade de vida para os filhos e satisfação dos pais por exercerem uma paternidade responsável. Deus, como exemplo supremo de paternidade, em seu projeto salvífico para a humanidade, planejou o momento exato que seu filho Jesus deveria nascer. Jesus, consequentemente, elogiou a atitude sábia dos que decidem por realizar um grande empreendimento de forma planejada e de maneira prudente. Então, nós precisamos estarmos fazendo, planejarmos direitinho, né? Ter a capacidade de um pensamento. Meu primeiro filho mesmo, nós fizemos todo um planejamento, né, para que o Vinícius viesse e tal, isso, aquilo. Também a Karina foi a mesma coisa, nós temos 2 filhos. Então, foi tudo muito bem planejado e tal. Eu, quando foi para mim eu fiquei noivo, por exemplo, quando eu fiquei noivo, né, eu estava namorando, né, e aí para ficar noivo, eu fiz toda uma bateria de exames para ver se eu tinha condições, né, de gerar filhos, de nós podermos gerar um filho, né? Porque era um desejo que eu tinha grandioso de ser pai. Então fui lá, fiz todos os exames, deu um problema de uma bactéria que eu tinha, eu tive que fazer um tratamento, tal, isso, aquilo. Aí só depois do tratamento é que eu fui, né? Nós tivemos nosso noivado e nos casamos, eu e a irmã Maria Luísa, né? Nós nos casamos e aí esperamos mais um ano para podermos ter um filho, né? Aí para vir o Vinícius. Mas foi todo um planejamento, então nós ficamos impressionados aí com o que acontece, né? Até mesmo dentro das igrejas, de repente tem uma irmãzinha que está grávida. Como que ela pode estar grávida? Ela não fez nada, aqueles 2, né? No mundo a gente já vê essa coisa. Tá grávida, mas se tivesse com uma AIDS, se tivesse com um problema grave, uma doença, né? Uma doença sexual, e aí passa para as meninas, para as mulheres, passar para a irmãzinha, aí de repente a gente vê uma jovem tem que casar o mais rápido possível porque caiu com outro jovem na igreja. Ora, e aonde que está a orientação? Aonde que está que orou, que buscou a Deus? É carnalidade, né, irmãos? Entrou no pecado, né? É uma coisa terrível. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Você vê que eu já fui e fiz toda a bateria de exame para mim saber se eu tinha condições, né? Se nós tínhamos condições de ter um filho, se eu não tinha uma doença, se eu não tinha um problema. Maria Luísa fez exames também. Aí depois nós fomos casar. Ora, né, irmãos? Tem que ser com responsabilidade, não pode ser assim. Ensine o seu filho, ensine a sua filha. Você que está me vendo, ensina. Você que é
pai, que é mãe, ensine o seu filho. E você, jovem, que está me vendo aí, ó, que ainda não se casou, você aprenda isso também. Tome cuidado, né? Espere até o dia do seu casamento. Não ultrapasse, porque você vai entrar em pecado contra Deus. Bem? Então, tem que ter um planejamento, tudo certinho, né? Glória a Deus. Métodos de planejamento familiar e a ética cristã. Diante dos propósitos legítimos do planejamento familiar, tal decisão não deve ser considerada pecado, desde que seja por meios lícitos e convenientes. Em nossos dias, devido ao avanço da medicina, tem sido colocado à disposição dos casais vários tipos de métodos para limitar ou adiar a chegada de filhos. No entanto, o simples fato de uma tecnologia estar disponível não significa necessariamente que, em termos éticos, é permissível utilizá-la. Antes, é essencial considerar como as opções disponíveis se alinham com os princípios bíblicos que devem nortear o processo de decisão. Vejamos alguns dos mais conhecidos e, sobretudo, os que se alinham à ética cristã. Ou seja, hoje, com a tecnologia que tem, jovens, pelo amor de Deus, né? Você tem YouTube, você tem o Google, tem tantas coisas que você pode pegar e procurar, né? Para você se orientar, você moça, você rapaz, para ser uma coisa com responsabilidade, né? Vocês casados novos também não vão na conversa de qualquer um, porque um usa, porque às vezes uma pessoa usa um método anticoncepcional que fere a vontade de Deus, não está dentro da ética cristã. E aí de repente aquela irmãzinha, não, mas não tem nada, eu conversei com o pastor e não tem nada lá na igreja dela, e aí pronto, e aí você também quer usar, mas você orou, né? Você orou a Deus? Você orou? Você pediu orientação? Talvez o ministério esteja errado. Talvez o pastor lá esteja errado, irmãos. Não estou falando que nós estamos certos. Eu estou falando que você tem que orar a Deus. O casal tem que orar a Deus e ver. É que se alonga muito essa aula e eu não quero que ela se alongue. Mas se eu for contar, eu fui ver todas as coisas para que eu tomasse a decisão do que eu tinha que fazer. E dentro de tudo eu vi que a maioria dos sistemas eram errados. E que o Espírito de Deus não me deu a permissão para que eu usasse aqueles métodos, né? E você também tem que tomar cuidado, você tem que orar a Deus, né? É esse que é o problema. Métodos naturais e de barreira. Os métodos naturais têm como base a fertilidade da mulher, ou seja, dia do mês, chamados dias férteis, onde é possível haver a gravidez. Quanto a esse método, que pode ser controlado através de uma tabela, método de Ogino-Knaus, não há conflito com a ética cristã. Um problema, porém, em relação a esse método, decorre da irregularidade dos ciclos menstruais de certas mulheres. Já o método de barreira tem por objetivo impedir que os espermatozoides consigam chegar ao óvulo e fecundá-lo, empregando-se os seguintes artefatos: preservativo masculino ou feminino, espermicida, em formato de cremes e sprays que mobilizam os espermatozoides, dispositivo intrauterino, o DIU, né? Pequeno objeto em forma de T ou espiral, colocado no interior do útero, que impede ao óvulo fecundado a sua respectiva implantação no útero. É considerado abortivo, por interromper o processo de gravidez. Nesse caso, trata-se de técnica condenada pelas Escrituras, por atentar contra a inviolabilidade da vida. Diante disso, destacamos que outros métodos, como prostaglandinas e a pílula do dia seguinte, por serem também abortivos, definitivamente devem ser repudiados. Você vê, muitas irmãs usam DIU. E é errado, né? É abortivo.
É abortivo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai impedir que o óvulo que já foi fecundado pelo espermatozoide, ele siga continuando indo no seu caminho, né, pela trompa, né, ele continua seguindo o seu caminho para chegar no útero, para ele se firmar na parede do útero ali, aquele óvulo, né, ele vai, entra e se firma na parede do óvulo, na parede do útero, aonde ele vai, a criança vai crescer. Então, aí aquele óvulo fecundado, ele é expulsado pelo organismo humano, né? O organismo da mulher já expulsa aquele óvulo, mas ele está fecundado. Ele já está fecundado. E aí? Então, dentro da nossa ética, esse DIU mesmo não pode ser. Tem também os métodos prostaglandinas e a pílula do dia seguinte, que é abortiva também. Agora, os casos, irmãos, cada um tem que estar orando a Deus e olhando, né? Porque essa pílula do dia seguinte pode ser que a mulher ou até uma irmã, né? Ai, meu Deus do céu, eu estava no meu período fértil, nós não vigiamos, e aí vai lá para pegar essa pílula para tomar. E aí, irmão? Isso daí é usado no caso de estupro, né, irmão? Estupro. Mas tem pessoas que usam o bel prazer, né, irmão? Não vigiei e tal. Essa noite eu não suportei, eu não aguentei, porque os métodos naturais têm como base a fertilidade da mulher, ou seja, dia do mês chamados dias férteis, onde é possível haver a gravidez quanto a esse método. É possível haver a gravidez quanto a esse método, que pode ser controlado através de uma tabela. Ora, uma mulher, ela conhece o seu período fértil, as datas, e nesse interino, quando ela não está fértil, podem ter as relações sexuais. Por que tem que ser uma coisa que tem que ser aquela... é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia, insaciável, insaciável, insaciável. É maravilhoso, o sexo é maravilhoso. É maravilha. Mas, né, irmãos, nós temos que tomar cuidado, e isso daqui nós podemos. Só que, infelizmente, existem pessoas, existem mulheres que não têm, né? Infelizmente, não tem um controle, né? O controle da sua regra menstrual, né? Às vezes cai num tempo, cai no outro, numa outra data, e aí pode acontecer de vir uma gravidez que não se estava esperando também, né? Amém? Então tem o preservativo, né? Que também não é garantia porque ele pode estourar. Se você tiver tendo uma relação com a sua esposa, né? Vai ter uma relação com a esposa e ela está no período fértil, né? Porque eu vou dar o exemplo, né? Nós vamos ser bem claros, né, irmão? Nós não somos antiquados, né? E nós estamos falando sobre uma visão de uma ética, né? De uma ética cristã também, que pode acontecer de você ter uma relação com a sua mulher ou com a sua nova esposa, né? Ou até mesmo, infelizmente, se não estiver vigiando e não for casado, né? Jovens aí que tá pensando, eu uso a camisinha masculina e vai dar tudo certo, não vai ter problema, né? Não vai ter problema, não. Porque nós já tivemos casos, né, que aconteceu que a camisinha estourou. E aí? Se a minha esposa estivesse no seu período fértil, ela tinha ficado grávida. Então, não é seguro. Falam que é da segurança, mas pode acontecer. Se fazem milhões de preservativos masculinos, né? Milhões de preservativos masculinos. Dizem que todos são testados, mas um que eu usei, ele estourou. Então, e aí? Eu fui o premiado, e aí poderia ter tido uma gravidez. Então, tá aqui também um testemunho para que você tome cuidado.
métodos fisiológicos e os irreversíveis. Os anticoncepcionais orais injetáveis pertencem ao grupo dos métodos hormonais fisiológicos, que embora não firam a ética cristã, mas por possuírem efeitos colaterais, náuseas, sonolências, etc., deve ser utilizado com prescrição médica, recomendando-se ainda que seja utilizado por necessidade e não por vaidade. A mulher irmãzinha não quer ficar grávida, não querem mais ter filhos, isso, aquilo, é por prescrição médica. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde. Eu estava dirigindo a igreja agora há pouco tempo, né, a Vila Império, e tinha uma irmãzinha lá que ela tem problemas e ela não pode ficar grávida. Então ela toma, né, um anticoncepcional para ela, porque ela não pode ficar grávida. Então nós temos que tomar, ver direitinho, né, porque tem coisas, irmãos, que causam problemas na mulher. Muda toda a sua regra menstrual, muda todo o seu aparelho digestivo, engorda a mulher, dá sonolência, náuseas, a mulher fica irritada, muitas coisas, né? Então tem que ter uma prescrição médica, qual o melhor, e ser uma coisa que não pode ser feito por vaidade, né? Falsas concepções sobre o planejamento familiar. Quanto aos métodos irreversíveis, então a laqueadura ou ligação tubária no caso de mulheres, e no caso dos homens a vasectomia, ambos por serem de naturezas irreversíveis, deve ser feito com bom senso, de forma refletida e em comum acordo entre os cônjuges e com indicação de um médico. A minha esposa, ela teve vários problemas de saúde, então ela não poderia ficar mais grávida, né? Ela tinha que ter um tempo, porque as duas gravidez dela foi de risco, e a última da nossa filha, quase que eu tenho que escolher entre uma das duas para sobreviver, né? Da sobrevivência. E eu fiquei muito assim preocupado com isso, né? E da saúde da minha esposa, porque o médico falou que ela não era bom ela ficar grávida assim tão perto, né? E aí eu procurei sair, eu mesmo fui atrás, né, nos postos de saúde para mim saber qual que era o melhor método anticoncepcional para a gente evitar os filhos. E eu não gostei de nenhum desses. Pílula disso, os preservativos feminino, masculino, isso, aquilo, porque já que tinha estourado uma eu já não confiava, entendeu? Então não confiava nem para mim, nem para ela também, e esses outros aqui, DIU, pelo amor de Deus, né? Pílula do dia seguinte, essas coisas, nada, tudo isso para mim não servia. Era um pensamento meu, esse é um pensamento meu, que eu orei e eu senti assim. Não vou dizer que o Espírito Santo, né, ele falou comigo, né, mas eu senti isso e ele não me acusou de não querer esse tipo de coisa, né, irmãos? Não tenho essa acusação. Então, eu conversando com o médico, tal, isso, aquilo, ele pegou e prescreveu para mim que o melhor seria então eu fazer a vasectomia. Né, que eu não queria que a minha esposa, ela sendo bem mais nova do que eu, ela pegar e fazer a laqueadura, né, de maneira nenhuma. Eu peguei e decidi por isso, e a minha, só que aqui falando que é irreversíveis, mas a minha que foi feita, ela é reversível, né? Então, se é um tempo a gente decidir, eu posso pegar e reverter o processo, né? A minha foi feito já era de um estudo já bem mais avançado aqui, e eu fui como assim uma cobaia, né? Eles fazendo os testes e deu tudo certo, né? Nós não temos esse problema de ter de usar anticoncepcionais nem nada, deu certo a cirurgia, mas é reversível, conforme for. Se nós nos interessarmos em ter um filho algum dia,
a gente pode reverter sem problema nenhum. E também que se for da vontade de Deus, pode o Senhor pegar e fazer a obra sem eu ter que fazer cirurgia também, né, irmãos? Tudo é a vontade de Deus. Falsas concepções sobre o planejamento familiar. A falta de entendimento sobre este tema tem resultado em conceitos equivocados, dentre eles destacam alguns. Fere o princípio da procriação, né? Os que se opõem ao planejamento familiar e aos métodos aconselháveis de limitação de filhos argumentam que se Deus deu a ordem crescei e multiplicai-vos, não é certo limitar o número de filhos, e a mulher deve ter o máximo que puder. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Devemos considerar ainda que Deus não exigiu do homem o tamanho de sua família, e ainda que a quantidade da prole seja uma condição especial para o cumprimento da vontade divina. Portanto, quando nasce um filho, são 3. Quando nascem 2 filhos, são 4 pessoas a mais no lar e na terra, e assim por diante. Destacamos ainda que algumas pessoas poderão ter muitos filhos, como Jacó. Outros terão poucos, como Zacarias e Isabel, e outros não terão nenhum pelos motivos mais variados. Ora, Jacó teve um monte de filhos, né? Teve seus monte de filhos lá. E Zacarias e Isabel só teve João Batista. Só teve João Batista, e outros nem tiveram filhos, nem têm filhos. Então, nós precisamos olhar aí daquilo que eu falei no começo. Você casou, são 2. Aí vem mais um, já são 3. Aí vem 4, já dobrou. Já multiplicou, já se multiplicou. Era um, deixou o pai e a mãe se unir à sua esposa, e são uma só carne, já são 2. Aí vem mais um, 3. E depois vem mais um, 4. Mas não foi especificado. Enchei a terra, multiplicar, frutificar e multiplicar-vos. E enchei a terra. Mas ele não falou assim que era para ser 20. Não. Não. Ele não está isso na Bíblia. Né? Não é isso que está na Bíblia. E muitas pessoas, eles condenam, né? Eles condenam. Tem muitos irmãos que condenam esse uso de anticoncepcionais, uso de preservativos, uso dessas coisas, como sendo uma coisa que não pode ser feita porque tem que, né, tem que fazer, tem que ter filhos e filhos e filhos. E não é essa a verdade que a Bíblia nos mostra dentro da nossa ética cristã. É condenável pelas Escrituras por causa do... É condenado pelas Escrituras por causa do exemplo de Onã. Nesse caso bíblico, trata-se que era casado com Tamar e morreu sem deixar descendentes. Então Judá, seu pai, ordenou ao seu segundo filho, Onã, que tomasse a viúva para suscitar com ela descendência ao seu irmão. Porém, diz o texto que Onã, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Está lá em Gênesis 38, o versículo 9. Realizava ele o que hoje é chamado de coito interrompido, né? Menos eficazes, mas pela sua postura egoísta, por saber que a descendência não seria sua, o caso específico da recusa de Onã em suscitar descendência para seu irmão não pôde ser usado para estabelecer uma regra contra os contraceptivos, por várias razões. Primeiramente, sua desobediência. Não era ao mandamento geral, né, para ter filhos, mas sim a responsabilidade específica de um irmão sobrevivente no sentido de suscitar descendência para seus parentes. Então, a lei dizia que se o filho mais velho morresse, o outro filho deveria ficar com a esposa e continuar a linhagem do seu irmão.
Só que aqui não é um caso sobre a questão de planejamento familiar, não. Ele errou porque ele fazia isso para não suscitar filhos para o seu irmão. Ele queria a geração dele, ele não queria uma geração para o irmão dele. E hoje, isso daqui, o que ele fazia era como o coito interrompido. Estão ali tendo uma relação sexual, ali naquele momento da ejaculação, é retirado o pênis da vagina da esposa, né, da mulher, e derrama fora, né? Mas isso não pode se dizer, né? Porque todo aquele líquido, ele tem os espermatozoides. Então pode acontecer de um pouco ficar lá, né? Tem que se tomar muito cuidado, né? Com esse caso. Não é muito eficaz, não. Tem que tomar muito cuidado com essa parte. Então, esse coito interrompido não é a mesma coisa ali. Ali ele estava ferindo uma ordenança da lei, um dos preceitos da lei, que era que ele tinha que suscitar filho para o irmão dele, né? Viola o propósito do sexo no casamento, que é a procriação. Outro argumento usado por aqueles que se opõem aos métodos artificiais de planejamento familiar é que o propósito básico do sexo é procriação. É impedido pelos contraceptivos. A procriação é obviamente o propósito básico do sexo no casamento. No entanto, não é o único. Precisamos levar em consideração que o ato conjugal também foi criado para proporcionar prazer ao casal. E se Deus estabeleceu que o sexo unifique e satisfaça, além de multiplicar, logo não há razão porque alguma forma de controle de nascimento não possa ser exercida, a fim de promover estes outros propósitos do casamento sem produzir filhos. Então, as pessoas, tem pessoas que acham que fere, né, que viola o propósito do casamento, que seria, o sexo seria para procriação, né? Mas nós não vemos dessa forma, né, irmão? Nós não somos animais, né? Porque, vamos supor, a cadela, ela, né, os animais, eles têm um tempo, né? O boi, a vaca, o cavalo, a vaca, a égua, a cachorra, vamos colocar esses exemplos, né? Os animais, eles entram num período fértil, então ali aquele animal tem a relação, né? Tem um tempo certo, mas que nem no caso do ser humano, isso daqui ficou também para nós nos achegarmos, né? É um momento de prazer, é um momento de carinho, é um momento de amor, de compreensão, é um momento de que o casal ele se demonstra toda a sua intimidade, todo o seu querer, o seu desejo pela esposa, o desejo pelo marido, né? E isso não pode ficar, mas só que não é só isso, né? Porque se fosse assim, aí quando você chega aí a 70, 80 anos, né, que você talvez, né, a velhinha não tem mais desejo assim de ter relacionamento, o velho também não tem mais condições, ou tá acamado, tal, isso aquilo, que não tem mais situação. Você vê que Davi, na sua velhice, uma virgem foi colocada junto com ele para esquentar ele, mas não para que ele tivesse relações sexuais. Era só para que ele pudesse esquentar ali, né? Então, pode acontecer, mas fica o amor, fica todo o respeito, toda a consideração. Meu avô, minha avó, meus avós, por parte de mãe, tinha toda uma coisa entre eles, que quando a minha avó ficava doente, ele tinha que ficar no hospital com ela. Quando ela faleceu, ele se trancou de tal forma que uma semana depois ele faleceu. Ele não queria comer, não quis ir no banheiro, não queria nada, ele se trancou por causa da perda dela. Mas já com 80 e tantos anos, minha avózinha com 80 anos, lá tão fraquinha, tinham relações sexuais.
Então, não é só essa questão, né? Mas enquanto forem jovens, enquanto tiverem desejo, isso é bom, né? Estarem juntos, passear, viajar, passear para um lugar, ir num parque, tudo isso, aquilo. Tudo isso chama aquela atenção para o amor e para o carinho, né? E o sexo completa. Embora a Bíblia, considerações bíblicas sobre o planejamento familiar. Embora a Bíblia não trate diretamente sobre o assunto de planejamento familiar, podemos fazer as seguintes afirmações. Filhos são bênção do Senhor. No Antigo e no Novo Testamento, a concepção é tida como um dom de Deus. De modo que ter filhos é considerado sagrado, uma bênção divina. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Salmos 127, o versículo 3. E uma família numerosa, sinal de benevolência do Altíssimo, é sinônimo de felicidade. Olha só. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 127 e o versículo 5. Bem-aventurado, né? A família que tem filhos, né? Não gerar filhos por motivos egoístas é pecado. Deixar de gerar filhos não caracteriza desobediência a uma norma que é geral e não específica. Não gerar filhos não é pecado, desde que os motivos alegados não atentem contra a soberania divina. Do contrário, os solteiros e os viúvos, os eunucos e os casados estéreis estariam em pecado. E se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária autorizada nas Escrituras estaria em contradição. Desse modo, gerar ou não filhos, bem como o fator multiplicador, depende da vontade do projeto do Senhor para cada família. Né? Evitar que uma vida inicie é diferente de tirar uma vida. Vendo? Coisa maravilhosa, né, irmãos? Aí, se os viúvos, as famílias estéreis, né, por exemplo, mulheres que não podem ter filhos, né, então estão em pecado, que eles não estão tendo filhos, não procriam, né? Aqueles que se guarda, não vou casar, eu quero servir a Deus, né, e não vou casar, então, mas está em pecado, porque ele não vai casar e aí não vai gerar filhos. Não é isso, né? E tem também a questão quando o Senhor fala, né, da pessoa se separar, né, o apóstolo Paulo fala para a mulher, o homem se separar, né, por um tempo, mas por, né, concordância do cônjuge, né? Ou seja, tem irmã que fala assim, eu vou jejuar 40 dias, e aí o marido? Né? Ou então o marido decide ficar em jejum 40 dias e Deus vai receber o jejum dele, mas tem que ser em concordância com a mulher, porque senão vai estar errado, porque aí você está transgredindo, né? Você está transgredindo, e o direito da mulher? E nesse meio tempo, se ela sente o desejo, sente a vontade de ter relações com você, não vou ter porque eu estou fazendo um jejum, eu estou me santificando, e aí é ela a mesma coisa. Olha, então nós precisamos, e aí estaria em pecado? Não estaria, né? Deus, com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele aconselha a fazer, mas em concordância com o seu cônjuge, né? O planejamento deve ser subordinado à direção divina. Lembremos mais uma vez que planejar não é pecado. Um erro, no entanto, está na presunção, em não pedir a aprovação divina sobre esse quesito. O casal cristão deve aconselhar-se com Deus para qualquer decisão a ser tomada. Para o bem-estar da família, nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. Então, como nós dissemos no começo, estamos falando agora também, tudo tem que ser na direção de Deus. Se você vai
usar um anticoncepcional, ou que seja qualquer um método qualquer um dos métodos, você ore a Deus. Você, a sua esposa, você ore a Deus, irmão, irmã, para que você não esteja incorrendo em algum tipo de erro. Espero que você tenha absorvido bem o que foi falado. Não sou um especialista, mas hoje nós temos vários, né, ginecologistas que estão, né, no YouTube, na internet, que estão dando palestras, irmãos, pastores que dão palestra, que têm conhecimento, irmãs, né, que são ginecologistas, que dão palestras também. Chame para ir na sua igreja, chame, faça um trabalho assim, converse, que haja esse relacionamento nas igrejas, irmãos. Vamos ser mais abertos, vamos, no círculo de oração deve haver esse tipo de coisa, essas conversas, irmãos. Nós sabemos o que é dentro da palavra de Deus, o que não é. Teve essa escola dominical, né? Nós precisamos, mas muitas vezes a escola dominical, irmãos, é 1h30. 1h30 não dá para tratar esses tipos de assuntos. Isso aqui é coisa para se tratar um mês, tendo palestra com ginecologistas, com especialistas, para estarem mostrando o que é e o que não é, como que é o DIU, por que que o DIU é abortivo, como que é o funcionamento dele direitinho. Muitas igrejas nossas, nós temos enfermeiras, irmãos. Essas enfermeiras, elas têm condições de dar esses ensinos lá. Não seria o pastor, poderia pegar uma enfermeira dessa das igrejas e ela ir lá e dar uma palestra explicando, ou então chamar uma pessoa superior, ginecologista, conhecida, médica lá onde ela trabalha, para ir lá na igreja explicar tudo direitinho, como que funciona cada método. Se você não está transgredindo dentro da ética cristã, você não está transgredindo a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Os filhos são bênçãos do Senhor e não devem ser evitados por razões egoístas e utilitaristas. As famílias, porém, que se preocupam em planejar são mais bem-sucedidas na criação e no sustento de seus filhos. Eu sempre pensei em ter 10, 12 filhos, né? Que teria 10 filhos, mas aprove que eu só tinha condições de ter os meus 2 e hoje pude criá-los bem. Hoje os meus filhos estão na igreja, são uma bênção na presença do Senhor, é uma alegria. Hoje o meu filho, né, graças a Deus, o meu filho, ele toca na igreja, toca no coral, toca na orquestra. Minha filha toca na orquestra, é secretária na igreja, ajuda lá, ajuda com as crianças, e canta no coral, canta com os jovens, e aquela bênção. Todos os dias estão na igreja. Meu filho já é um pregador da palavra do Senhor, e muito bom conseguir criá-los. E o Senhor me deu uma bênção maravilhosa, que foi trabalhar em casa mesmo. Tenho o meu laboratório de próteses, que eu trabalho em casa, e aí os 2 trabalham comigo e com a minha esposa, e nós estamos aí há mais de 20 anos, né? Desde que eles nasceram, nós trabalhando juntos, né? Criando eles. Nunca foram para creche, nunca precisou ficar na casa de sogra, nem na casa da minha mãe, na casa de ninguém. Foi criado junto com a gente, comigo, com a minha esposa. Foi uma maravilha, bênção do Senhor para a minha vida, e é uma bênção do Senhor, é uma herança dele, né? Eu espero que eu tenha conseguido. Talvez eu não teria conseguido fazer isso com 6, 7, 8 filhos, né? Mas com os 2 que Deus me deu, eu consegui crescer, né? Eu me casei, frutificamos, multiplicamos, né? E cumprimos a palavra do Senhor. E os meus filhos estão firmes na igreja, eu estou firme, a minha esposa, e graças a Deus o meu lar, eu posso dizer, como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida e que você possa também estar na presença de Deus. Jesus te ama e eu também. Curte a nossa página, curte e compartilha a nossa página EBD, a nossa página da EBD na web, né? Defendendo a fé. Que Deus abençoe você e lembrando, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que não está conseguindo na escola dominical. Estaremos sempre fazendo esses vídeos e comentando um pouquinho das lições da escola dominical com os irmãos. Amém? Tem o nosso canal também no YouTube, né? Defendendo a Fé, ali também. Defendendo a Fé, você pode procurar ali no YouTube, esse vídeo estará lá. E que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e fazer uma grande obra neste lar, nesta família, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente e que o Senhor dê o crescimento e o conhecimento, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa fazer, Senhor, a obra nessa vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome eu te peço e eu te agradeço. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês.